Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta para o superintendente de futebol do Guarani, Michel Alves. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar o Michel pelo grande trabalho que realizou aí, já ele está dizendo aí, 24 meses. Não é algo muito comum dentro da instabilidade dessa roleta russa que é o futebol. Então, parabéns e obrigado por estar atendendo a gente. E a pergunta é a seguinte, Michel. O Guarani bateu nas duas traves dos dois postes do acesso, depois bateu no travessão, pingou quase em cima da linha, a bola não entrou e o Guarani não subiu. E aí a gente acompanha, não é? Mesmo que não tão próximo, de uma maneira tão próxima como vocês, todo o trabalho que é desenvolvido, principalmente de um negócio chamado avaliação de desempenho, né? Esse negócio do jogador entrar em campo hoje sabendo por que ele vai treinar aquela jogada. Para jogar contra aquele adversário, né? Ó, nós vamos treinar bastante hoje um posicionamento de primeiro pau, porque os caras batem só no primeiro pau, só para dar um exemplo. Então o jogador hoje ele tem informações que você ainda muito jovem, talvez não tinha no seu início de carreira, esse leque de informações que facilita muito a vida do atleta. E esse negócio da bola ter batido nas duas traves, no travessão, e em cima da linha e não entrou, passou por 3 pecados, na minha avaliação. E aí a pergunta, a goleada sofrida em casa para o Vila Nova, depois o jogo na mão e a torcida do CRB indo embora, sabendo que ia tomar o terceiro gol, o Guarani ganhando de 2-0, e aí dá um apagão e o time sofre um empate e deixa 2 pontos lá. E depois, aquela virada inesperada, incompreensível contra o Confiança em casa. Eu nem falo do jogo do Goiás, onde o Guarani já poderia ter chegado na primeira divisão, não fossem esses deslizes. Então, apesar de todo esse grande leque de informações, da tecnologia, da estrutura, da orientação, de tudo isso que está à disposição dos atletas num momento mais moderno e mais evoluído do futebol, por que é que de vez em quando acontece esse tipo de, como diria Raimundo Fagner, de deslize e que bota, como diria Tim Maia, tudo a perder? Tigrão, obrigado pelas palavras. Batista, o Tigrão é um filósofo, hein, meu? Que isso, fala bem demais. Que é isso? Você citou 2 Tigrão, grandes da música aqui, hein? Você viu? O homem entende, cara. Putz. Tigrão, o que eu vou te falar? O futebol, ele tem tudo isso que você está falando, toda essa tecnologia. Eu, de fato, quando atleta fui, a informação, ela era... Eu lembro que o treinador, ele pegava jornal, ele ligava, ele buscava o mundo, contato e relação. Não tinha como hoje nós temos a internet, nós temos scouts, nós temos analistas de desempenho, os auxiliares que trabalham muito, o treinador. A informação ela tem para todo mundo. Hoje existe um acordo dos clubes, acordo dos clubes de se passar os jogos na íntegra para as equipes, né, gravado de forma aberta, né, não é só aquela câmera fechada. Então a gente tem tudo isso aí que você está falando. Mas ao mesmo tempo, a ação, a partir do momento que o jogo começa, por mais que você treine, você tem uma ideia, você tem um conceito, mas é imprevisível, porque é a decisão do jogador, né? Aquele momento do 1 contra 1, aquele momento da tomada de decisão que é milésimos, é ele. É isso que faz, às vezes, a diferença de um jogador que ele chega num determinado nível e de outros. Então assim, isso a gente não controla. A gente controla o abastecimento de informação, é o treinamento de forma cansativa, de forma exausta, é vídeo, é material, o que o treinador faz a todo dia, informações Informação você tem de tudo. Tudo que você pode imaginar do adversário se consegue. Agora, a partir do momento que a bola rola, a decisão é dele. Você vai ter um conceito, a metodologia, a orientação do treinador para tentar definir alguma coisa, mas ali dentro, quando começa, é dele. E sobre os pecados capitais que você falou dos jogos, além desses que você falou, eu tenho o fato do Vila Nova lá. Porque se nós tivéssemos o VAR é diferente, porque você pegar o jogo do Vila, o jogo do Confiança, o jogo do CRB, digamos assim, nós tínhamos o resultado e talvez foi uma incompetência nossa no sentido de performar, de assumir o resultado. Você tem
Contra o CRB, você tem aos 30 do segundo tempo, você tem a torcida contra a equipe, a torcida contra a favor, no caso do Guarani, porque ela está tentando desestabilizar o CRB, e aí você não tem o controle. Mas o jogo do Vila Nova, do VAR, e aí vem uma falta grande, por que eu falo isso? Porque as pessoas falaram assim, olha, muita gente falou assim, Tigrão, pô, mas não sabia do VAR, por que entrou? Não sabia não. Eu fui saber do VAR 5 minutos depois do jogo. 5 minutos do jogo iniciado. Eu recebi uma mensagem no meu telefone e falou assim, o VAR não está funcionando. Aí eu peço ao meu gerente de futebol descer para corrigir essa informação, porque a gente chega 2 horas antes do jogo, certo? E eu lembro que na hora até brinquei com o VAR, estava o técnico, falei, tá tudo certo, tá tudo certo, tudo certo, tá tudo certo. Existe a relação de confiança no trabalho e nas pessoas, tá tudo certo, ok, vamos embora. No outro dia, o Gaciba me liga, e aí me explica, 2 minutos ou 5 minutos antes, mas 2 minutos antes do jogo, o árbitro chama o Daniel Paulista, chama o treinador do Vila Nova, o Igor, chama o capitão do Vila Nova e chama o capitão do Guarani e diz, ó, tem um problema técnico, nós vamos buscar a solução desse problema, enquanto isso a decisão é só minha, de campo. Tá bem, tu subentende o quê, Tigrão? Que vão arrumar o problema técnico. Só que o problema técnico não vai ser consertado. Então ali, em função de toda a busca que a gente fez dos gols, do impedimento, do não impedimento, eu acho que seria diferente aqueles 3 pontos ali, em função daquele momento da competição. Mas afirmo também com você, esses jogos aí do CRB, o jogo do Confiança em casa, é sempre ruim você jogar com uma equipe nessas condições que buscava a luta por não rebaixamento. É sempre melhor você jogar contra equipes que está buscando lá na frente. Mas ao mesmo tempo você tem aquele jogo do Vasco, que você pega um pênalti aos 42 e faz um gol aos 45, aos 44, acho, logo em seguida, que também ninguém esperava. O Vasco faz o gol ali e acaba o jogo. Então o futebol ele te dá, ele te tira, mas ele também te dá situações, né? Começa, por mais que você treine, você tem uma ideia, você tem um conceito, mas é imprevisível, porque é a decisão do jogador, né? Aquele momento do 1 contra 1, aquele momento da tomada de decisão que é milésimos, é ele. É isso que faz, às vezes, a diferença de um jogador que ele chega num determinado nível e de outros. Então assim, isso a gente não controla. A gente controla o abastecimento de informação, o treinamento de forma cansativa, de forma exausta, vídeo, material, o que o treinador faz a todo dia, informações Informação você tem de tudo. Tudo que você pode imaginar do adversário se consegue. Agora, a partir do momento que a bola rola, a decisão é dele. Você vai ter um conceito, a metodologia, a orientação do treinador para tentar definir alguma coisa, mas ali dentro, quando começa, é dele. E sobre os pecados capitais que você falou dos jogos, além desses que você falou, eu tenho o fato do Vila Nova lá. Porque se nós tivéssemos o VAR é diferente, porque você pegar o jogo do Vila, o jogo do Confiança, o jogo do CRB, digamos assim, nós tínhamos o resultado e talvez foi uma incompetência nossa no sentido de performar, de assumir o resultado. Você tem o CRB, você tem aos 30 do segundo tempo, você tem a torcida contra a equipe, a torcida contra a favor, no caso do Guarani, porque ela está tentando desestabilizar o CRB, e aí você não tem o controle. Mas o jogo do Vila Nova, do VAR, e aí vem uma falta grande, por que eu falo isso? Porque as pessoas falaram assim, olha, muita gente falou assim, Tigrão, pô, mas não sabia do VAR, por que entrou? Não sabia não. Eu fui saber do VAR 5 minutos depois do jogo. 5 minutos do jogo iniciado. Eu recebi uma mensagem no meu telefone e falou assim, o VAR não está funcionando. Aí eu peço ao meu gerente de futebol descer para corrigir essa informação, porque a gente chega 2 horas antes do jogo, certo? E eu lembro que na hora até brinquei com o VAR, estava o técnico, falei, tá tudo certo, tá tudo certo, tudo certo, tá tudo certo. Existe a relação de confiança no trabalho e nas pessoas, tá tudo certo, ok, vamos embora. No outro dia, o Gaciba me liga, e aí me explica, 2 minutos ou 5 minutos antes, mas 2 minutos antes do jogo, o árbitro chama o Daniel Paulista, chama o treinador do Vila Nova, o Igor, chama o capitão do Vila Nova e chama o capitão do Guarani e diz, ó, tem um problema técnico, nós vamos buscar a solução desse problema, enquanto isso a decisão é só minha, de campo. Tá bem, tu subentende o quê, Tigrão? Que vão arrumar o problema técnico. Só que o problema técnico não vai ser consertado. Então ali,
em função de toda a busca que a gente fez dos gols, do impedimento, do não impedimento, eu acho que seria diferente aqueles 3 pontos ali, em função daquele momento da competição. Mas afirmo também com você, esses jogos aí do CRB, o jogo do Confiança em casa, é sempre ruim você jogar com uma equipe nessas condições que buscava a luta por não rebaixamento. É sempre melhor você jogar contra equipes que está buscando lá na frente. Mas ao mesmo tempo você tem aquele jogo do Vasco, que você pega um pênalti aos 42 e faz o gol aos 45, aos 44, acho, logo em seguida, que também ninguém esperava. O Vasco faz o gol ali e acaba o jogo. Então o futebol ele te dá, ele te tira, mas ele também te dá situações, né?